Volto já com o Paulo Alceu. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo revogou a decisão e desbloqueou agora as operações do Telegram em todo o país, depois de atendidas as determinações aí que foram impostas, né, pelo aplicativo, né, Paulo? Foi uma polêmica. Exatamente, causou uma série de polêmicas. Alexandre de Moraes, quando foi indicado por Michel Temer para ocupar o cargo de ministro do STF, chegou no Congresso um abaixo-assinado de 250 mil assinaturas pedindo para não colocá-lo no STF, porque tem razões para isso, só que os senadores acabaram colocando. Para uns, a medida adotada pelo ministro Alexandre de Moraes não se trata de censura, se trata do não cumprimento de uma ordem judicial pela plataforma Telegram, que acabou sendo cumprida. Para outros, foi mais uma ação produzida dentro do STF, visando atingir apoiadores do presidente Bolsonaro, inclusive o próprio presidente, que possui 1.200.000 seguidores no Telegram, onde ele coloca mensagens de realização do governo. Esses ataques não são de hoje e têm a conotação visível de silenciar a comunicação de um segmento da política, no caso, a presidência da República. É só observar, e isso é fato. Os métodos utilizados acabam fortalecendo o sentimento de ativismo político por parte de alguns togados intocáveis. E por lá eles argumentam que estão defendendo a democracia. Só que esta pseudodefesa é sustentada primeiro por um inquérito do fim do mundo. No momento em que foi impedido de operar em território nacional a plataforma do Telegram, numa atitude totalitária, o ministro, sob o argumento de que o Telegram prolifera conteúdos criminosos, ele, na verdade, puniu milhares de pessoas, inclusive instituições como a Defesa Civil de São Paulo, que usa a plataforma para avisar sobre chuvas cheias. Atuou como um ditador, ao estilo Vladimir Putin, da Rússia, que vem fazendo o mesmo nesse momento, rompendo com todas as plataformas que não falam o que ele quer que fale. Insinuam muito que o Planalto ameaça a democracia, onde, na prática, se nós observarmos com mais atenção, é o STF que adota ações bem preocupantes, e não é de hoje. Pelo menos a presidência da República, até aqui, nunca fechou televisões, nunca mandou fechar jornais, ou interferiu em blogs que contrariem ou ataquem o governo ou o presidente, diferente de ações vindas da Suprema Corte, que construiu um processo ferindo leis e imprime uma espécie de perseguição a jornalistas e influenciadores das redes sociais que, de repente, contrariem as discutíveis decisões que são tomadas no Olimpo do Judiciário. Mas se existe um culpado nessa volúpia de poder imposto pelos togados, esse culpado é o Senado. Caberia aos senadores darem um freio de arrumação a esses arroubos de atributos divinos dos togados imperiais, que certamente se divertem, devem se divertir, né, ao ver senadores silenciosos e temerosos, fazendo olhos e ouvidos de mercador para certas barbaridades jurídicas que estão sendo, inclusive, contestadas por magistrados, que se sentem, em parte, envergonhados do que acontece lá no STF dentro desse ativismo. Diante de tudo isso, a gente costuma perguntar, mas como resolver essa situação? Como é que a gente pode resolver isso? Se a gente também é prejudicado diretamente.
teremos uma oportunidade em outubro, escolhendo com responsabilidade senadores da República, membros do Congresso. Não se trata de senadores do Bolsonaro ou do Lula, mas senadores do Brasil. Um Senado de verdade cumpriria com sua função de colocar um basta em atitudes de ministros do STF que se sentem inatingíveis. O que vemos é um Senado acuado e acovardado, com raras exceções. Eles não assumem nada do que está acontecendo. Está na gaveta do presidente Rodrigo Pacheco, mofando processos de impeachment contra ministros do STF, sendo que muitos outros foram para o lixo. Tempos atrás, quando o presidente era o Davi Alcolumbre, ele jogou fora vários processos e, de repente, escapou de alguns que ele tinha que responder no STF. Olha só, o nosso voto poderá inverter esse cenário. Inverter esse cenário mantendo, na rara exceção, os omissos e a maioria sintonizada com o país. Nossos senadores, Esperidion Amin, Dário Berger e Jorginho Melo, na verdade, Esperidion Amin e Jorginho Melo, eu já vi reagirem e demonstrarem desconforto e já se manifestaram, sim, contra atitudes do STF, diferente de Dário Berger. Dário Berger eu não vi ainda, mas terão que ir muito além do discurso. Apenas discurso não resolve. Se perde na boa intenção. O que deve ser feito é ação. Ação para frear essa situação. Volto já com o Paulo Alceu. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo revogou a decisão e desbloqueou a